Boa noite, pessoal, né, do terceiro ano que ficaram, infelizmente, na recuperação. Estou aqui agora para fazer o vídeo de vocês. Eu cheguei à conclusão, matutando muito, como diz a história, que é bem melhor para que eu dê dicas de como vocês estudaram o conteúdo do que propriamente eu estar explicando o conteúdo novamente, tudo. Vai vir muitas informações. Então eu vou tentar fazer uma coisa sucinta, certo? E incisiva no que realmente vocês precisam prestar atenção no conteúdo para que possam recuperar, certo? A nota de vocês. Primeira coisa, nós ficamos para análise de 3 conteúdos. Foi a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e a República. Certo? O que é que deve ser observado na Primeira Guerra Mundial? Primeira coisa, a gente tem que analisar as causas da guerra. O que foi que realmente causou as guerras? A Primeira Guerra Mundial. A gente sabe que foram disputas imperialistas, a gente sabe que foi rivalidades entre as potências europeias, até porque a Alemanha em si foi um daqueles países que chegou atrasado e não concordava, por exemplo, com aquela partilha da África, certo? Então foi todas essas disputas que levaram a surgir a Primeira Guerra Mundial. Tem que se analisar também, e é bom que vocês frisem, como deu início à guerra e como se organizaram os grupos. Se lembra daquela historinha de Rua de Baixo contra a Rua de Cima, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Então, sobre a Primeira Guerra Mundial, eu quero que vocês analisem, é lógico, quando iniciou, quando terminou, as causas que levaram a esse conflito, entre eles o imperialismo, as disputas, né, entre as potências. Uma das causas foi a Alemanha, que se sentiu prejudicada com a partilha, já que chegou atrasada na formulação. Viu? Então vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, que vocês devem realmente estudar. Que se for o conteúdo todinho, ficar extenso, ficar muito problemático para que vocês entendam. Sobre ainda a Primeira Guerra Mundial, é bom não esquecer de estudar sobre como ficou o mundo depois da Primeira Guerra, né? Tem que lembrar de estudar como ficou o mundo depois da Primeira Guerra. Vocês viram que teve o Tratado de Versalhes, a punição aos países que foram derrotados, países surgiram, países perderam território, a Alemanha foi extremamente prejudicada, certo? O mundo todo culpou a democracia como a causadora da guerra, e aí a gente viu o surgimento de regimes totalitários e autoritários na Europa. É como se o povo decidisse que a democracia não deu certo, porque levou à guerra, e aí precisaria ter regimes desse tipo para garantir a paz e a prosperidade. Certo? Então, sobre a Primeira Guerra Mundial, é bom vocês estarem olhando isso que eu estou falando. E sobre a Revolução Russa, vocês viram que a Revolução Russa foi uma revolução que alterou o sistema socioeconômico daquele país, instalando o socialismo. Já que instalou o socialismo, é bom vocês analisarem como realmente ficou, né, a situação econômica da Rússia, como funcionava a economia, passou a funcionar a economia russa após a Revolução. Aumento por ali, governo de Lenin e Stalin. Por falar neles, né, não pode, né, vocês olhem a atuação dessas figuras ilustres, né, da Revolução Russa. Por exemplo, Lenin, qual foi a atuação de Lenin, a atuação de Totox, a atuação de Stalin. Esse aí é o legado que eles fizeram, o contexto que eles estavam. Viu? E por último, né, sobre a República Velha. Primeira coisa é entender como foi formada a República Brasileira.
Aquela questão de não ser uma coisa popular, não foi um movimento popular, foi elitizado, foi do exército, foi de setores tradicionais da sociedade brasileira da época. Segundo eles queriam uma modernização do país e não cabia mais o regime monárquico aqui. Então, você frise nessa parte. E também como funcionava a política café com leite, né? A política dos governadores, o clientelismo, né? Que envolvia toda essa República Velha aqui no Brasil. Então, vocês analisando, estudando precisamente esses pontos, eu tenho certeza que vocês vão conseguir recuperar, certo, a nota de vocês. Então, um forte abraço. Assista esse vídeo mais de uma vez, para você pegar ponto com ponto, ir lá no livro, identificar, estudar e fazer tudo certinho. Valeu, um forte abraço a todos.